Pai seja convosco. Eu creio que, em nome de Jesus, as promessas vão se cumprir na tua vida. Abra o seu coração. Passamos a semana falando acerca da disposição do coração, de coração que quer e realmente deseja a presença do Senhor. E para encerrar, vamos falar de nós nos tornarmos verdadeiros discípulos. Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele espera que, ao chegarmos à sua presença, nós também possamos levar outras pessoas à presença dele, porque o verdadeiro cristianismo faz com que nós possamos trazer a dor do outro para dentro de nós. Um cristianismo verdadeiro não consegue ficar trancado em quatro paredes. Nós temos a fome e sede de levar a cura, o perdão, a libertação, ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Vamos ler hoje João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Entenda, Jesus estava separando, chamando os discípulos que iam fazer parte do seu ministério. Então ele chama Filipe, e Filipe logo vai ao encontro de Natanael. E a gente entende que ambos esperavam a chegada do Messias, que tanto é que ele afirma: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Porém, no momento em que Natanael escuta isso, ele fala: mas como pode? Como pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré foi onde Jesus cresceu. Então, nas Escrituras falava que o Filho de Deus viria, nasceria na cidade de Belém. E realmente assim se cumpriu. Mas ele cresceu em Nazaré. Então, assim, Natanael era um estudioso da lei, ele sabia as profecias e ele estranhou. E havia um preconceito maior ainda. Nazaré era uma cidade muito simples, pessoas rudes, não tinha grande proeminência como as outras cidades. Por isso, ele tinha um preconceito acerca de Nazaré. Esse era um pensamento comum. De Nazaré não sai nada que preste. Então, como é que o Messias vai sair justamente de lá? Então, aprendemos preciosas lições para a nossa vida. Veja só, no momento em que Filipe escuta isso, Filipe não vai questionar, ficar, mas é ele, você precisa ver. Ele não começou a ter que provar que Jesus era o Messias. Da mesma forma, nós não precisamos provar que Deus é Deus. Nós só temos que fazer o quê? Levar a pessoa até Jesus. E foi isso que Filipe fez. Venha e veja. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele se revela. No caso, Natanael, ele de alguma forma menosprezou, ele questionou a veracidade disso, porém, ele tinha um coração que estava buscando a verdade. Ele não ficou preso às convicções dele. Quando ele escutou isso e ouviu o convite, ele saiu. Ele foi com Filipe até Jesus. Quantas vezes nós deixamos de ser transformados, de receber a bênção, de ver o mover de Deus na nossa vida, porque estamos presos aos nossos preconceitos. Muitas vezes nos achamos donas da razão e não abrimos mão disso. Muitas vezes somos redundantes. E quantas pessoas você conhece? Eu conheço também. Porque não cederam pessoas, porque não ouviram uma opinião que era contrária à sua e acatou, que pessoas que estão sofrendo, ou pessoas que tomaram uma decisão muito errada na vida, porque não tiveram a coragem de reconhecer que nós temos que ser ensináveis. Apesar de ser questionador, Natanael, ele aceitou o convite. E veja só, o orgulho trava, mas quando nós abrimos o coração, Deus faz a parte dele. Tanto é que no momento em que
Jesus vê Natanael chegando ao seu encontro. No versículo 47, Jesus declara: eis um israelita em quem não há dolo. Jesus olha para ele e fala assim: eis um homem que é verdadeiro, não é hipócrita, um homem sem falsidade. Então, Natanael já ficou interessado. Nossa, por que ele está falando isso de mim? Jesus nos conhece profundamente, sabe nossas fraquezas, sabe quais são as nossas fortalezas. E nesse momento, Jesus ainda fala assim, porque Natanael pergunta, né? Como você me conhece? Olha só, um homem que estudava as Escrituras, estudava a lei, pergunta para Jesus como é que ele conhece. Jesus é onisciente, Jesus criou tudo junto com o Pai. Antes que nós existíssemos, antes que Natanael existisse, Jesus já sabia que ele iria nascer. E Jesus fala assim, no versículo 48. Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. A figueira era uma árvore que, além de dar frutos, ela dava uma sombra e era comum as pessoas meditarem, estudarem, lerem debaixo da figueira. A Bíblia não diz o que é que Natanael estava fazendo, ou seja, qual era o pensamento dele debaixo da figueira. Mas Jesus sabia. Então eu quero te dizer, Jesus sabe como nós somos, como nós estamos, o que estamos pensando. Jesus conhecia Natanael profundamente. E por isso que Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira. Então, Jesus conhece o nosso passado, ele quer estar conosco no presente e garantir o nosso futuro. No momento em que Jesus fala isso, eu te vi, Natanael, e quando você estava debaixo da figueira, foram quebradas todas as resistências. Nesse momento, Natanael reconheceu: nossa, realmente esse é o Messias prometido. O Messias está entre nós. E Jesus fala para ele no versículo 49 que ele não ficasse tão maravilhado somente por isso, porque Jesus tinha falado acerca da vida dele. Ele ia ficar mais maravilhado ainda em ver os céus se abrir e os anjos de Deus junto com o Filho do Homem. Explicando melhor, Jesus estava dizendo: isso é tão pouco para você ficar tão surpreso, você vai ver coisas maiores ainda andando comigo no meu ministério. E a partir de então, Natanael segue. Eu quero te dizer, quando Jesus fala, você ainda verá os céus abertos, os céus se abrem para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Seja qual for a tua maior necessidade, um problema para ser resolvido, uma causa na justiça, a cura ou a libertação de alguém, sua libertação ou de alguém que você conhece. Se você quebrar as resistências, se você não for orgulhoso ou orgulhosa, se você ceder, se você disser: Senhor, eu me rendo, eis-me aqui, os céus vão se abrir. E para encerrar, Natanael, ele é uma prova de que ele seguiu Jesus até o fim. Ele foi um dos fundadores, um daqueles que ajudou na implementação da igreja primitiva. A fé e o compromisso ao conhecermos Jesus faz com que a nossa vida seja transformada. Natanael conhecia muito a lei, a promessa, as profecias, mas quando ele viu Jesus na frente dele, ele não acreditou. Ele só acreditou quando Jesus fez uma revelação única e pessoal sobre a vida dele. Então, Deus não quer que nós sejamos simplesmente conhecedores da sua palavra. Ele quer que nós reconheçamos Jesus em todos os caminhos. Jesus quebrou o orgulho de Natanael. Jesus fez a obra na vida de Natanael. E ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Em resumo, não vamos deixar que o nosso orgulho, as nossas convicções, que nós não venhamos a deixar de receber o renovo, a bênção, a transformação pelas nossas ideias fixas, engessadas. Somente quem sabe todas as coisas é Deus.
Muitas vezes nós vamos ter que aprender a ceder, a renunciar, a reconhecer: eu estava errado. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, Ele se revela, Ele mostra o caminho certo, a solução. Mas isso tem que começar de dentro para fora. Nós temos que deixar verdadeiramente Jesus transformar a nossa vida. Assim como Natanael se achava um grande conhecedor das profecias e não creu em Jesus, enquanto Jesus não revelou algo pessoal sobre a vida dele, muitas vezes isso acontece conosco. Nós queremos fazer prova com Deus. Se Deus fizer assim, é porque eu sei que é da vontade dele. Se Deus isso, se Deus aquilo. Deus é Deus, Deus vai continuar sendo Deus, quer a gente acredite ou não. E que nós possamos ser o quê? Filipes nessa geração. Filipe levou Natanael à presença de Jesus. Que a nossa vida, o nosso testemunho seja um canal de bênçãos, sejamos pessoas que atraem as pessoas para junto de Jesus. Porque a verdadeira felicidade, a comunhão com Cristo, é que nos garante uma vida completa, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, neste dia, te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é acima de nós, porque é o Senhor que nos criou. Por isso eu peço, meu Deus, abra o nosso entendimento, que nós possamos baixar a guarda, que nós possamos ceder, que nós possamos, diante do Teu Espírito Santo, tirar tudo aquilo, todos os pensamentos errados, todas as convicções que nos traem, aquilo que muitas vezes nós achamos que é o certo. Por orgulho, muitas vezes perdemos da Tua presença e o processo que o Senhor quer na nossa vida. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, toda soberba, toda altivez, toda dureza de coração. E eu peço em nome de Jesus que nós possamos ter um espírito quebrantado e que nós também, Senhor, possamos ter a sabedoria de Filipe, que nós possamos ser sábios ao levar as pessoas à Tua presença. Ó Deus, visita a nossa casa, visita a nossa família, que a Tua salvação se estenda a todos os nossos parentes, os nossos familiares, e que nós possamos, Senhor, ser pessoas que sabem falar do Teu reino, que nós não venhamos ferir ninguém, mas ao contrário, falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que através da nossa vida, pessoas possam vir ao Teu encontro. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que a Tua bênção esteja sobre esta casa, onde chega esta palavra, que o Senhor abençoe esta família com saúde, abençoa onde chega esta palavra, Senhor, com a Tua cura, abençoa, Senhor, com libertação. Deus, oramos pelas pessoas que têm pedido, que estão com causas na justiça, que seja assinado favorável, Senhor, para elas. Deus, pedimos pelas pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas, que a Tua cura seja, Senhor, completa, tanto física como espiritual, e que o nosso maior bem, nós possamos buscar a salvação, que nenhum de nós, Senhor, se perca, que nenhum de nós saia da Tua presença por convicções erradas, mas que ao contrário, Senhor, estamos aqui, reconhecemos que Tu és Deus, e que somente o Senhor preenche os vazios da nossa alma e nos torna pessoas melhores. Que nós possamos, Senhor, durante tudo que aprendemos e estudamos nesta semana, que possamos ter, Senhor, um coração ensinável, um coração de servo, um coração de discípulo, um coração, Senhor, voltado para a Tua mente, que a mente do Teu Espírito Santo venha nos transformar e que nós sejamos canais de bênção, que a nossa casa, a nossa família esteja debaixo da Tua unção e da Tua proteção, em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e proteja a tua casa, a tua família e todos os pais que escutam essa palavra. Deus te deu uma dádiva tremenda, a paternidade. Então, que o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, te cubra de bênção e proteção, em nome de Jesus.